Nós temos a notícia que ontem foi dada na nossa live, na participação do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, com a Vanessa Rich, e hoje o Flavinho traz detalhes sobre essa possibilidade, que o Fred tem falado em voltar ao Fluminense, que tem chance, não tem. Flávio Vinick, conta um pouco mais sobre o que pode acontecer. Será que o Fred vai voltar para o Fluminense? Flávio Vinick, chega aqui no nosso debate final. Realizada no Instagram do Fox Sports com a Vanessa Rich, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, descartou a contratação do Thiago Silva no momento. Ele disse que o zagueiro quer ficar na Europa até a Copa de 2022. Depois disso, possivelmente, ele vem encerrar a carreira no Fluminense. Em relação ao lateral direito Mariano, o mandatário tricolor garantiu que não há nenhuma negociação com o jogador. E no caso do Fred, o dirigente espera uma nova audiência em Minas Gerais para contratar o atacante. Grande abraço para vocês. Valeu, Vinick. Eugênio, olha aí. Fred quer voltar. Thiago Silva quer, mas não agora. Mariano tem chance. Esse time do Fluminense, eu vou usar a expressão que ontem usou José Ilan no nosso debate final. Não está virando um time master, não? Já tem Nenê, tem Ganso. Eu tô me lembrando da época lá do Cuca, né? Do time de guerreiros, time de 2009, 2010, que tinha esses caras aí, que tinha o Fred, que tinha o Mariano, o Thiago Silva estava saindo, né? Você tem já, hoje no elenco do Fluminense, jogadores como o Matheus Ferraz, que é veterano, como o próprio Digão, zagueiro dessa época também, lá de 2009, 2010. Você tem o Nenê citado, tem o Ganso, você tem o Henrique, que foi contratado agora, é outro veterano. Você sobe demais a média de idade do time, gente. É subir demais. Eu temo, acho que o Mário está fazendo um bom trabalho no Fluminense. Eu acho que ele está conseguindo dar uma arrumada no clube. Mas ele é muito torcedor. E eu acho que nessas contratações ele está pensando com o coração. Você tem que pensar com a cabeça. O Fred, o Thiago Silva, acho que ainda é um jogador que está aí em altíssimo nível, jogando internacionalmente com alto nível, seleção brasileira e tal. Mas o Fred, será que o Fred é uma prioridade para o Fluminense? Será que o Mariano é uma prioridade para o Fluminense? Como é que está o Mariano hoje? Alguém tem acompanhado o Mariano? Não sei, sinceramente. É você levar demais a média de idade de um time. A gente viu o que aconteceu ano passado com o Atlético Mineiro, ano passado, ano retrasado, e com o próprio Cruzeiro, que tinha um time muito veterano. E isso pesa em algum momento dos campeonatos. Então, eu tenho um pé atrás, eu acho que o Mário está pensando muito com a cabeça do torcedor. O Nicolete, que é um cara sempre bem informado, tenho certeza que ele daqui a pouco já vai olhar o WhatsApp dele ali e vai ver se, será que tem alguma notícia aqui, Nicolete? Enquanto você olha o teu WhatsApp para ver se não está chegando alguma coisa de Fred, eu quero saber do Abel Neto. Abel, o Fred tem hoje condições de ser o cara, o titular do Fluminense? O que você imagina para o Fred versão 2020? Você disse bem, Fred versão 2020. É muito legal um jogador que tem a identificação que o Fred tem com o Fluminense, foi campeão, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, ajudou o Fluminense a se salvar de um rebaixamento. O Fred quer, o Fluminense quer, tudo muito bonito. Agora, se acontecer, o torcedor do Fluminense que está empolgado, ele tem que continuar empolgado, mas ele tem que saber que o Fred que chega em 2020 pode não ser aquele Fred de 2015 e 2016. É um Fred que talvez não vá conseguir jogar todos os jogos, né? Que talvez não seja mais aquele grande artilheiro, mas que, na minha visão, ainda tem condições de ajudar um time. Digo mais, o problema não é só da idade, problema financeiro também. Muito legal o Fluminense querer o Fred, o Thiago Silva para daqui a 6 meses, daqui a um ano, desde que o clube chegue a um acordo com esses jogadores e que o clube possa pagar, né, possa pagar o salário deles e de todos os outros do elenco. Se for para trazer jogador com muito nome, com salário alto, e não pagar nem o jogador e nem os outros, aí não adianta. Aí acontece o que aconteceu com o Cruzeiro, ou com outros clubes. O Mário Bittencourt, como o Eugênio falou, vem fazendo um bom trabalho, vem tentando resolver esses problemas financeiros, então que continue assim.
Eu falei que o Nicolete tinha notícia no WhatsApp dele. Não para, rapaz. Já chegou lá. Eu quero saber o seguinte, Nicolete. Ele já rescindiu com o Cruzeiro ou ele ainda é jogador do Cruzeiro? Não, ainda tem um encontro, Fábio, depois de tudo isso. Já tem um acerto, né? Mas ainda não chegou ao acordo final. Então, o Cruzeiro ainda precisa dar rescisão de contrato lá, porque está na justiça isso aí. O Fred está pedindo algo em torno, há uma dívida aí em torno de 30 milhões de reais, 10 milhões que o Fred deveria pagar para o Atlético na saída, mais toda a dívida que o Cruzeiro tem com o jogador, de direito de imagem, salários, enfim. Há uma grande dívida aí. Então, falta sim algum acerto sobre isso, falta bater o martelo da rescisão de contrato e depois ele fica livre para assinar com o Fluminense. Mas o que falou o Eugênio aí foi muito em cima da pinta, né? Porque a gente viu o Cruzeiro no ano passado tendo dificuldade, disputou a final da Copa do Brasil em 2018 com os 11 jogadores, só não teve os 11 porque o Egídio estava suspenso, entrou o Romero, mas todas as posições com jogadores de mais de 30 anos. E aí no campeonato, no ano seguinte, em 2019, no campeonato longo, no campeonato de pontos corridos, e aí faltou fôlego para o Cruzeiro para chegar aí, para disputar e evitar o rebaixamento. Então, é uma situação bastante difícil, tem que ser analisada com calma para contratar os jogadores veteranos, fazer uma mescla aí de juventude e experiência. Antes da Lívia comentar, que ela está ali esfregando as mãos, ela quer falar do Thiago Silva, se volta ou não volta para o Brasil, do Fred. Vamos ouvir aqui rapidinho, Lívia, um trechinho desse pedaço da nossa live, que a Vanessa Rich bateu um papo com o Mário Bittencourt, e o Bittencourt foi logo falando, sincerão, não ficou em cima do muro sobre as possibilidades. Fala, presidente. Mas tem muita pergunta sobre o Mariano. Olha, o Mariano não tem nenhum contato nosso com o Mariano. O Mariano anunciou que estaria em término de contrato. Nós não temos nenhuma conversa aberta com ele. Tudo que saiu até agora sobre o assunto é especulação e mentira. Nesse momento da paralisação, a gente, obviamente, vai tentar iniciar uma conversa para que o Fred possa retornar à sua casa. Ele sabe que aqui é a casa dele. A torcida o espera de braços abertos. Eu o espero de braços abertos no dia que ele puder voltar. E a gente tem todo esse desejo, não só que ele volte, já para antecipar a você, mas que ele volte, que ele encerre a sua carreira aqui no Fluminense. Eu não tenho dúvida de que um dia o Thiago Silva vai voltar para o Fluminense. Mas as últimas conversas que a gente teve, ele se mostrou muito focado em permanecer na Europa até a Copa do Mundo de 2022. Aí, Lívia, eu quero saber de você o seguinte, até 2022, no caso em 2023, porque a Copa do Mundo será no fim do ano, o coração do torcedor aguenta sem o Thiago Silva, porque ele volta com 34 anos, volta tranquilo para o Brasil, né? O torcedor aguenta sim, até porque eu acho que o torcedor é consciente. Thiago Silva não volta nem tão cedo, acho que ainda tem futebol sim para ele queimar lá pela Europa. Então, acho que no futuro próximo não teremos Thiago Silva aqui, mas todo mundo sabe do desejo dele de um dia encerrar a carreira, voltar a defender o Fluminense, seu time de coração. No caso do Mariano, a gente não sabe. Eu mesmo faço minha culpa, que eu não sei como é que está a situação do Mariano, o futebol dele, não tenho acompanhado. O Fred, Fábio, acho que é o seguinte, todo atleta que se torna ídolo de um time, merece sim se despedir do time de coração, esse momento final na sua carreira. É preciso o Fred entender a sua realidade, do seu futebol, da sua idade, e a realidade do clube. Não chega para ser o cara, não chega para receber o salário mais alto, não vai conseguir jogar um jogo atrás do outro, quarta e final de semana, e ele precisa chegar e entender essa realidade. É o cara do segundo tempo, o cara que pode mudar um jogo, que a gente sabe que o Fred tem esse potencial, ele não esqueceu como se joga futebol, mas é um time de veterano, como vocês já falaram, né? O Nenê brinca, né? Que ele é o vovô Nenê do Fluminense, tem uma molecada boa ali, o Nenê tá resolvendo, o Ganso chegou para ser o cara, não foi. O Fred entender a realidade do clube e do futebol dele, entender que ele vai chegar em um projeto que está sendo colocado em prática já pelo Odair Hellmann, e caminhar já o futebol dele para aposentadoria. Merece sim estar no Fluminense, mas com todas essas observações. Ele tem um carinho da torcida, ou boa parte da torcida, mas não vai chegar para ser o cara. Olha aqui, se